Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Com os teus braços de amor. Aleluia. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 16. Amém? A partir do verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estarão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o havia advertido. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Bom, irmãos, chegamos ao final da nossa série, o sobrenatural e o Espírito Santo. E quis Deus que finalizássemos com esse texto. A vida sobrenatural através do caráter. O fruto do Espírito. Quando pensamos em sobrenatural, quase sempre ligamos o termo a milagres, a sinais, curas, prodígios. Algo de fato sobrenatural, inexplicável. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, apresenta outra dimensão igualmente poderosa da ação do Espírito Santo na transformação do caráter humano. Quando ele fala nesses versos 22 ao 23, sobre o fruto do Espírito. E aí é singular mesmo. É fruto. Esse fruto não é apenas resultado daquilo que eu faço, mas da ação do Espírito sobre a minha vida. Quanto mais eu estou cheio do Espírito, mais desse fruto sobressai na minha vida. Então não é resultado só daquilo que eu faço no reino, mas de quem eu sou no reino. Ele nasce da presença sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Se os dons são expressões
externas do Espírito Santo. O fruto é o testemunho interno da continuação do Espírito Santo sobre a minha vida. Assim, uma vida cheia do Espírito Santo não é apenas marcada pelo poder, mas também pela profundidade do caráter dele em nós e através de nós. Assim, irmãos, A. W. Tozer diz que o mundo está faminto por realidade espiritual, não por performance. O que o mundo está aguardando com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, como revela a palavra, não é por performance. Não é porque alguém é mais poderoso, porque fala em mistérios, dá 3 pulinhos e parece ter poder. Ou porque até engana alguns. Não é sobre isso. O verdadeiro sinal do Espírito é uma vida transformada pelo caráter de Cristo. O evangelho que vos apresento nessa noite não é um evangelho de graça barata, mas de uma graça preciosa. Dietrich Bonhoeffer. É preciso pagar o preço e entender que o evangelho é para todos, mas todos precisam ser transformados pelo caráter de Cristo. E isso requer largar uma vida promíscua. A carne deseja o que é da carne, o espírito deseja o que é do espírito. Já disse o padre Fábio de Mello: vai sobressair aquele que você mais alimentar. Se você alimentar mais a carne, vai sair a carne. Se você alimentar mais o Espírito, o fruto do Espírito vai sobressair na minha e na sua vida. Então o caráter nosso vai refletir lá fora, à medida em que eu me submergir, mergulhar, afundar no Espírito. E ele está liberado para todos. Na verdade, ele já foi derramado sobre todos. E está em todos. E se move em todos. No entanto, é preciso ter Cristo Jesus. A pergunta é: como o Espírito forma o caráter sobrenatural? O que realmente mostra que alguém anda no Espírito? Será que é quando esta pessoa prega? Será que é quando essa pessoa canta? Ou fala em mistérios? Ou será que é quando ele ama, perdoa e é fiel ao Deus que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Porque enrolar a língua é fácil. Imitar o que alguns fazem também é fácil. Quero ver fazer aquilo que outros têm feito com base no Espírito. Como diz um poema, que agora me fugiu a memória o autor: me criticar é fácil. Agora andar o caminho que eu andei, duvido. E eu te convido para essa jornada espiritual. Vem comigo e ao final dela, me critique. Esse é o convite do poeta. No final da jornada, calça minhas sandálias e trilhe o mesmo caminho. Quem anda no Espírito não é por performance, é por vida. O convite nessa noite é: que caráter eu e você temos refletido nessa sociedade corrompida e depravada, como diz a palavra? Quem sou eu na escola? Quem sou eu na faculdade? Quem sou eu em minhas relações mais íntimas? Quem sou eu?
eu quero experimentar mais de Deus. Para que isso aconteça, é preciso antes refletir o caráter de Cristo. O texto tem 2 blocos: o que é da carne, o que é do espírito. O que eu e você mais temos alimentado? Sejamos sinceros. O que mais nós temos alimentado? Quantas horas nós passamos lendo a palavra? Quantas horas eu venho no momento de oração, na semana de consagração ou em casa mesmo? Quantas horas? Teve uma vez que o pastor da missão, Simon, ele passou no telão da igreja dele, isso há muitos anos, alguns aqui não eram nascidos. Ele passou no telão, que é maior do que esse, da igreja dele. Aquela mulher chamada Globeleza. Ele pegou o vídeo da Globeleza, todo mundo já viu, e colocou no telão da igreja. Ah, irmãos, que escândalo. Absurdo. O telão é santo, essa parede aqui é santa. Ó, até estou com tanta santidade que tem nela. Aí ele disse assim: aqui não pode, né? Mas na sua casa passa todo dia. E lá pode. Aí os mesmos santos baixaram a cabeça e ficaram quietinhos. Porque a nossa santidade é medida aqui dentro, lá fora é outra coisa. A carne ou o espírito? Bom, a primeira parte do texto diz que quem alimenta a carne não vai entrar no reino de Deus. E mais, não vai herdar o reino de Deus. Então, irmãos, essa história de que qualquer caminho leva para Deus, esqueçam isso. É mentira. Se você acredita nisso, esqueça isso, porque é mentira. Alguém que vive na imoralidade sexual, o texto está dizendo isso. A Bíblia está dizendo isso. E ela é a nossa bússola de fé, é aquela que nos guia. Ela diz que o imoral, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ira, egoísmo, facções e inveja, essas coisas, tudo isso é da carne. Quem alimenta essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Em outras palavras, não entra no céu. Então esse negócio de incluir quem não mudou o caráter, não tem jeito. Vai para o inferno. E não sou eu, é a palavra que diz isso. É de dentro para fora. O Espírito muda o coração, muda o comportamento e muda tudo. Se vive na promiscuidade e tentando entrar no reino de Deus, a Bíblia garante, não entra. Se vive fornicando com namorada, não entra no reino de Deus. Por quê? É bíblico. É melhor casar do que ficar se abraçando. Uma verdadeira padaria. Já entendeu? Eu vou tomar água. Ah, irmãos. É pecado, irmãos. É pecado. Nesse púlpito fala de pecado.
Pecado é pecado. Egoísmo. Ódio. Aí eu tenho um ódio de fulano, vai para o inferno. Eu não gosto de ciclano. Não vai herdar o reino de Deus. Nosso pastor hoje está... Não, é a Bíblia, tá? É só conferir aqui, tá? Pode abrir a Bíblia aí que está aí, ó. Eu não estou inventando nada. E é de graça. Vida santa, irmãos. Sabe o que é vida santa? É renúncia. É aquilo que você mais deseja. Você fala assim, não quero. Quer dizer, até quero, mas não posso. O Cortella disse isso. Eu até desejo isso, mas não posso. Agora não. Segura o teu hormônio aí, querido. Porque Jeremias já disse que nós até nos convertemos, mas hormônio não. Desejo não. Porque a carne deseja o que é da carne. E alguém falou assim, se eu soubesse não teria vindo hoje. Ainda bem que eu vim. Irmãos, lá na conferência, aspas, tinha 3.000 pessoas. E do meio do nada saiu uma voz assim, ainda bem que eu vim. Era algo assim, impressionante. E eu me identificava com aquilo, só faltava coragem de dar um grito também, ainda bem que eu vi. Porque de fato foi algo sobrenatural. Deus curou até fobia. Mas eu vou parar com essas obras da carne aqui, porque senão vai assim, nosso pastor está... Vamos para o fruto do Espírito. Mas eu quero te dar uma palavra no nome de Jesus. Se você vive alimentando a carne, ela não vai te oferecer nada. Quanto mais você alimenta a carne, mais ela quer, mais ela quer, mais ela quer. E vai chegar uma hora que você não vai satisfazer. É como o uso de substância. Começa com uma coisa, não é só social. Do social, passa para além do social. E aí se perde e acaba. Quem alimenta a carne, vive desse jeito. Pastor, então, o que é que eu devo fazer? Primeiro, entregar a sua vida a Jesus. Verdadeiramente. Mas pastor, eu já crente há anos. Já sou batizado. Já faço isso, já fiz. Já faço aquilo outro. Muitos naquele dia vão dizer assim, Senhor, expulsei demônios, curei, fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Portanto, é possível pregar, cantar, expulsar demônio, curar e ainda assim não entrar no reino de Deus. Porque não é sobre o que você faz, porque quem faz não sou eu nem você, é Ele. É Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem restaura. Ele não precisa de nós, Ele nos usa pela misericórdia. Então, o que eu preciso fazer? Entrega a tua vida a Jesus. O quanto antes, hoje, agora. Levante o teu lugar se quiser, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Por quê? Louco, essa noite pode pedir a tua alma. Pode morrer em pecado e ir para o inferno. Ah, não, eu tenho muita vida pela frente. Você leu onde? Eu quero ler também, saber se eu tenho tanta vida assim pela frente. Mas a segunda parte do texto 22 diz: mas, porém, contudo, todavia, no entanto, o fruto do Espírito é. O que Paulo está dizendo assim, eu estou te oferecendo uma outra possibilidade. Você tem a carne,
mas eu também estou te oferecendo o fruto do Espírito. Já viu aquela pocã? Você descasca, o fruto. Depois dali você faz o quê? Vai tirando. O fruto é um só. Cada parte daquele, amor, alegria, paz, amabilidade. Mas é um fruto. Assim, o Espírito gera amor em um mundo egoísta. Segundo, o Espírito produz paz e alegria, mesmo em tempos difíceis. Irmãos, essa semana da conferência, nos aconteceu tanta coisa, e como acredito que a maioria dos irmãos também, claro, tanta coisa, que só Jesus mesmo. Imagine, você está saindo para a conferência, a notícia chega de que seu filho é acidentado. Aí você vai para a conferência com o filho acidentado. A neta, doente. A esposa, doente. E o outro filho, entubado. O Espírito produz paz e alegria, mesmo em tempos difíceis. Só prega sobre isso quem está transbordando dele. Só fala sobre isso quem vive sobre isso. Como pode ter paz em meio a uma tempestade? Porque Cristo está no barco sempre. O que conforta? Porque Cristo está no barco sempre. É possível ter paz e alegria em meio a dias e semanas difíceis? É. Mesmo chorando? É. Porque líder que não sangra nunca liderou. Último. O Espírito desenvolve paciência e mansidão em nossas relações. Irmãos, paciência. Paciência é o fruto, ou parte do fruto. A presença do Espírito transforma a forma como reagimos às nossas ofensas. Porque quem nos ofende, às vezes nós ficamos ansiosos, pensando o que vou fazer ou como vou reagir. Mas não é quem ofende, é o que eu faço com que ou o que me fizeram com aquela ofensa. Isso vai fazer toda a diferença. A longanimidade, a paciência com pessoas difíceis. Eu falo, Jesus, derrama sobre mim um bálsamo de paciência, um balde de paciência. Porque também sou difícil. Duas pessoas difíceis. Mas quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, paciência, mansidão, benignidade, bondade. Para finalizar, o que é mais fácil? Alimentar a carne ou o Espírito? Quem é você hoje? Agora. Seja sincero para o Espírito Santo. O que você mais está alimentando hoje? Se você tirasse não o ano, não os meses, se você tirasse o dia de hoje, o que você mais alimentou? Esse é você. Diante de Deus. Esse sou eu. Diante de Deus. Hoje. Seja sincero, se Deus te chamasse hoje, você iria para um lugar que Ele está preparando no céu? Você iria ouvir, vinde bendito do meu Pai, tomai por herança aquilo que eu preparei para vocês. Hoje, quem é você e eu diante do nosso Pai?
vai sobressair aquilo que você mais alimentar. No nome do Senhor Jesus, igreja, irmãos, amigos, essa noite é uma noite que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Se você não aprender a dizer não para a carne, nunca você vai dizer sim para o Espírito. Nunca. Eu casei aos 28 anos, 29. Obrigado, Espírito Santo. 29 anos. Mas esperei no Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, hoje, não saia daqui alimentando o espírito, a carne. Tome uma decisão. Saia desses relacionamentos tóxicos que vai te contaminar o resto da sua vida. Tudo que começa errado termina errado. Quer dizer, não deveria nem ter começado. Tem gente que troca 30 segundos de prazer por uma eternidade no inferno. Abre mão do céu para o inferno. Abre mão de uma vida eterna com Deus para viver pela carne. Alimente o espírito e viva por ele. Vamos servir, vamos viver desse evangelho poderoso, mas que requer renúncia. O céu, a igreja, para todos. Mas nem todos vão ser alcançados. Eu quero estar lá. Não que eu mereça, não que eu sou bom, muito pelo contrário. Porque justamente eu sou ruim, porque eu não sou bom, porque eu não mereço. E eu peço todos os dias misericórdia sobre a minha vida. O Espírito Santo está liberado para todos. A obra do Espírito está liberada para todos. E Ele quer derramar sobre todos. Mas quem vai de fato querer viver para isso? Sabe o que eu aprendi na Paixão? Contagiante em BH. E eu concluo que não existe desculpas. Não existe. Não existe desculpa para nada, irmãos. Nada justifica. Nada. Nada. Vim domingo a domingo neste lugar. É a mesma coisa de em qualquer outro lugar se você não faz nada com o que você vive. Ir na célula 1 ano, 2 anos e depois, nada. Não vai dar em nada. Sua vida não vai passar disso. Ah, porque eu não consigo. Mas namorar você consegue. Fazer outras coisitas mais você consegue. Tempo para muita coisa você consegue. Mas tempo para Deus você não consegue. Por quê? Isso não é a minha prioridade no espírito. Quando passar a ser prioridade em Deus, eu te garanto pela palavra, tudo vai mudar. Inclusive quem está do teu lado hoje. Se você der um passo de fé, mudar de vida hoje, esse que está do teu lado te deixa. Porque quem anda no Espírito vai perceber a obra da carne e não vai querer isso. Não vai querer. Vai dizer não. Vai dizer não. E vai começar a falar assim, eu não quero não. Eu não quero isso para a minha vida não. Por isso que os primeiros a deixar são os de perto e não os de longe. Nos coloquemos de pé e oremos no nome de Jesus. Encerro essa série convidando a você a viver o sobrenatural no fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, amabilidade,
No nome do Senhor Jesus, bondade. Que você nessa noite saia daqui alimentando o seu coração em Cristo Jesus. Feche seus olhos, ore ao Senhor Deus e mude a sua vida essa noite no nome de Jesus. Mude a sua vida. O seu tempo é hoje, o meu também. Mude a sua vida agora no nome de Jesus. Quando Jesus chamou Pedro e disse assim: Pedro, deixa tudo. Ele deixou o seu negócio, que era pesca. Quando o Senhor chamou o profeta, ele vai lá, queima as carroças, queima tudo, larga para trás e segue Jesus. Deixa tudo para trás e passe a alimentar e viver de Deus na sua vida. Ah, pastor, eu não consigo. Consegue. É só dar o primeiro passo. É só fazer, é só querer, é só ir. Se da mesma forma que você entrou, você pode sair de forma diferente. Mas depende de você. Pai Santo, Deus bendito, Deus eterno, Deus soberano, Pai de toda consolação, Deus de todo poder. Ah, Senhor, que essa palavra, Deus, encontre um lugar em cada coração, Jesus. Que possamos nessa noite, Deus, destronar, destruir de fato toda a obra da carne sobre as vidas, sobre as nossas vidas. Deus, restaura os corações nessa noite. Dá, Deus, uma nova esperança, Pai, sobre cada um que aqui está, Senhor Jesus. Deus, refaz, Deus, corações, relacionamentos, intenções, Senhor Deus. Queremos, Deus, viver pelo fruto do Espírito, Pai. Viver um caráter, Deus, transformado em Cristo Jesus, Deus. Nessa noite, Pai, muda corações, muda a história, Senhor Jesus. Eu levanto as minhas mãos, Pai, em sinal, Pai, de bênção sobre os meus irmãos e amigos nessa noite. Vai refazendo, Senhor Deus, história. Destronando, Deus, a obra da carne, Deus, as mentiras, o egoísmo, Pai, a inveja, o ódio, as divisões, Deus, o desamor, Pai. Ah, Jesus, que o transbordar da Tua graça, Pai, alcance esses corações, Pai, nessa noite. É a minha oração e eu a faço no nome, aquele nome que está acima de todo nome. Que todo joelho nos céus e na terra hão de ser dobrados, Pai, ao nome de Jesus. Seja desfeita agora, Deus, toda a obra da carne, Pai. E que o sobrenatural do Espírito Santo do Senhor não só derrame, mas habite, Pai, em nossos corações e permaneça em nossas vidas. Queremos agora, Deus, dizer não, Pai, à obra da carne. Queremos, Deus, dizer não, Pai, à nossa vida, qualquer vida promíscua, Pai. Queremos dizer não, Senhor Jesus, não. Queremos renunciar, Pai, a tudo isso e viver para o Senhor, no Senhor e do Senhor. Eu oro no nome de Jesus.